A globalização é o processo de integração e conexão entre os países do mundo. Isso significa que pessoas, empresas e governos estão cada vez mais ligados por meio da economia, do comércio, da tecnologia, da comunicação, dos transportes e da cultura. Como surgiu a globalização? A globalização não começou de uma vez. Ela é resultado de um processo histórico que aconteceu ao longo de vários séculos. Tudo começou com as grandes navegações no século XV e XVI, quando os europeus passaram a explorar novos continentes e estabelecer rotas comerciais entre diferentes partes do mundo. Esse contato aumentou a troca de produtos, pessoas e culturas. Mais tarde, durante a Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, a produção de mercadoria cresceu muito. As indústrias precisavam de matérias-primas e de novos mercados para vender seus produtos, intensificando o comércio entre os países. No século XX, o avanço dos transportes, aviões, navios e rodovias, e dos meios de comunicação, telefone, televisão e principalmente a internet, tornou as relações entre os países muito mais rápidas. Fases da globalização. Fase número 1. Grandes navegações. Entre o século XV e o século XVIII. Os europeus exploravam novos continentes, aumentando o comércio e a troca de culturas, mas também ocorreram a colonização e a exploração do povo. Fase número 2. Revolução Industrial. Entre o século XVIII e o século XIX. As máquinas aumentaram a produção e os avanços nos transportes e na comunicação impulsionaram o comércio mundial. Terceira fase. Pós-Segunda Guerra Mundial, 1945 ao fim do século XX. Foram criadas organizações internacionais e as empresas multinacionais expandiram seus negócios, fortalecendo a economia global. Fase número 4. Globalização atual, século XXI. Caracteriza-se pela internet, redes sociais, tecnologias digitais que conectam pessoas, empresas e países em tempo real. Áreas da globalização. Globalização econômica integra a economia dos países por meio do comércio, investimento e atuação de empresas multinacionais. Globalização cultural espalha costumes, músicas, filmes, comidas e tradições entre diferentes países. Globalização política promove a cooperação entre os países para enfrentar problemas globais como guerras, mudanças climáticas e pandemia. Globalização tecnológica. O avanço da internet e das tecnologias facilita a comunicação e o acesso à informação. Globalização social. Favorece a circulação de pessoas, ideias e culturas por meio de intercâmbios, imigração e redes sociais. Vantagens e desvantagens da globalização. Vantagens: aumenta o comércio entre os países, favorece o avanço da tecnologia e da comunicação, facilita o acesso à informação, amplia a variedade de produtos e serviços, promove a troca de culturas e conhecimento. Desvantagens: pode aumentar a desigualdade entre os países, dificulta a concorrência das pequenas empresas, pode causar a perda de culturas locais, aumenta a dependência econômica entre os países, facilita a propagação de crises e gera impactos ambientais. Impactos da globalização na economia. A globalização aumentou o comércio entre os países, permitiu que empresas produzissem em diferentes lugares para reduzir custos. Isso gerou mais ocorrência, ampliou a oferta de produtos e criou empregos em alguns setores. Por outro lado, também trouxe desafios, como o fechamento de pequenas empresas, a perda de empregos devido à transferência de fábricas e a rápida propagação de crises econômicas entre os países. A internet é uma das principais responsáveis pelo avanço da globalização,
pois conecta pessoas e países de forma rápida. Ela facilita a comunicação, o comércio internacional, o acesso à informação e a troca de culturas. Além disso, permite estudar e trabalhar à distância. Apesar dos benefícios, também apresenta desafios, como a disseminação de notícias falsas, crimes virtuais e a desigualdade no acesso à internet. Globalização e redes sociais. A globalização e as redes sociais estão fortemente relacionadas, pois as redes sociais aceleram a conexão entre pessoas de diferentes partes do mundo. Por meio delas, é possível compartilhar informações, notícias, culturas, músicas, costumes e ideias em poucos segundos, aproximando diferentes países. Além disso, empresas utilizam essas plataformas para divulgar produtos e alcançar consumidores em diversos lugares, fortalecendo o comércio internacional. Ao mesmo tempo, as redes sociais também apresentam desafios, como a rápida disseminação de notícias falsas, desinformação e problemas relacionados à privacidade e ao uso excessivo da tecnologia. Empresas multinacionais e seu papel na globalização. As empresas multinacionais têm um papel fundamental na globalização, pois atuam em vários países ao mesmo tempo, produzindo, vendendo produtos e oferecendo serviços em diferentes mercados. Elas geram emprego, atraem investimentos, impulsionam o mercado internacional e contribuem para a circulação de tecnologias e conhecimento entre os países. Além disso, ajudam a integrar as economias mundiais. No entanto, também pode causar desafios, como aumentar a concorrência em empresas locais, explorar a mão de obra em alguns lugares e gerar impactos ambientais quando não segue práticas sustentáveis. Globalização e cultura. Música, filmes, moda e gastronomia. A globalização influencia diretamente a cultura, facilitando a troca de costumes, tradições e estilo entre diferentes países. Com a internet, a televisão e as plataformas de streaming, músicas, filmes, séries e tendências da moda se espalham rapidamente pelo mundo. Da mesma forma, a gastronomia de diversos países se torna mais conhecida, permitindo que as pessoas experimentem pratos e sabores de outras culturas. Essa troca cultural enriquece a sociedade, mas também pode levar à perda de algumas tradições locais, devido à forte influência de culturas mais populares. Globalização e meio ambiente. A globalização e o meio ambiente estão ligados porque o aumento da produção, do comércio e do transporte entre os países gera impactos ambientais. A expansão das indústrias, o consumo excessivo de recursos naturais, o desmatamento e a emissão de gases poluentes contribuem para problemas como mudanças climáticas e a poluição. Por outro lado, a globalização também facilita a cooperação entre países para buscar soluções como acordos ambientais, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e campanhas de preservação do meio ambiente. Globalização no Brasil. A globalização no Brasil trouxe mudanças importantes na economia, na cultura e na tecnologia. O país ampliou sua participação no comércio internacional, exportando produtos como soja, carne, minérios de ferro e café, além de importar tecnologia de diversos produtos. A globalização também facilitou o acesso à internet, às redes sociais, à cultura de outros países e a atuação de empresas multinacionais no Brasil. Apesar dos benefícios, ela também trouxe desafios como o aumento da ocorrência para empresas nacionais, desigualdade econômica e impactos ambientais. Os desafios da globalização no século XXI. Os desafios da globalização no século XXI envolveram questões econômicas, sociais, ambientais e tecnológicas. Entre elas estão a desigualdade entre países e pessoas, o desemprego causado pela automação e ocorrência global, as mudanças climáticas e a população do uso excessivo de recursos naturais. Além disso, a rápida circulação de informações pela internet favorece a disseminação de notícias falsas, aumentando os riscos de ataques cibernéticos. Outro desafio é preservar culturas locais diante das fortes influências de culturas mais difundidas no mundo. A pandemia e a globalização mostraram
como um problema local pode se tornar mundial em pouco tempo. Com a intensa circulação de pessoas e mercadorias entre os países, o vírus se espalhou rapidamente, afetando a saúde e a economia e a rotina da população em todo o planeta. Empresas interromperam a produção, houve falta de produtos, aumento do desemprego e mudanças no comércio. Ao mesmo tempo, a globalização também permitiu a cooperação entre os países, como a troca de informações científicas, o desenvolvimento de vacinas e ações conjuntas para enfrentar a pandemia. O futuro da globalização. O futuro da globalização tende a ser marcado por avanços tecnológicos e maior interação digital e cooperação entre os países. A inteligência artificial, a internet, é a inovação que continuará facilitando a comunicação, o comércio e a troca de conhecimentos. Ao mesmo tempo, será necessário enfrentar desafios como as mudanças climáticas, a desigualdade social, a segurança digital e possíveis conflitos internacionais. Assim, espera-se que a globalização continue evoluindo e buscando o equilíbrio, o crescimento econômico e a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.